territorial. Portanto, a nossa mensagem para os portugueses, de todo lado, é bastante simples. Nós queremos fazer para a Europa aquilo que fizemos cá. Se virem aqui, o que aqui diz, um novo contrato social para a Europa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós consideramos que a Europa, quando criou o euro, mas com aquelas medidas que se adotaram, da desregulação laboral, etc., tudo com aquela ideia que a globalização nos obrigava a ir por esse caminho, a Europa, de facto, criou mais desigualdades nesta fase desde a criação da Europa cá. Ou entre os países, ou entre as regiões e mesmo entre as classes sociais dentro dos países. E, portanto, nós achamos que é preciso regressar a esta ideia de governar para as classes médias, governar para os que menos têm, e também governar aqui para o interior. Outro exemplo que eu vos gosto de dar sobre esta matéria. Nós aprovámos, ainda era eu ministro, no final do ano passado, a reprogramação do Portugal 2020. O que é que nós fizemos? Decidimos que tinha que haver mais dinheiro para continuar a aprovar projetos para criar emprego e tínhamos que ter cerca de um terço desses recursos destinados aos territórios do interior. 1.700 milhões de euros destinados aos territórios do interior, dos 5 mil milhões que vamos poder aprovar. Portanto, é possível, do lado do Estado, do lado das políticas públicas, tomar medidas concretas que diminuem as desigualdades, sejam elas desigualdades sociais e a pobreza, seja a questão das desigualdades territoriais. E isso pode-se fazer com a Europa. Eu vinha ouvindo uma entrevista que acho que é a reposição do Primeiro-Ministro na TSF, certo, em que fizeram uma afirmação aos jornalistas de que a taxa de execução foi das mais baixas dos últimos anos. É, de facto, esse mesmo relatório, com base no qual fizeram essa pergunta ao Primeiro-Ministro, também lá diz que estamos em primeiro lugar, a nível europeu, dos países com os pacotes de apoio financeiro acima de 1% do PIB por ano. Como sabem, este quadro comunitário tem mais um ano para ser executado do que os anteriores. Nós temos um regime que é o do N+3, antes tínhamos o N+2. Porquê? Porque o quadro comunitário tem, de facto, um perfil diferente, digamos assim, na maneira de ser executado. Aquele exemplo que acabei de lhe dar há pouco, da questão do apoio às empresas, é um bom exemplo. Quando chegámos ao governo, quando eu peguei na pasta dos fundos, tínhamos 4 milhões de euros de apoios pagos às empresas em 2 anos. Quando eu de lá saí, tínhamos mais de 2 mil milhões de euros de apoios às empresas. E deixámos as condições para agora apoiarmos mais 1.700 milhões de euros no interior, 5 mil milhões no país todo. Portanto, de facto, o perfil de execução é diferente, as regras de execução do quadro são diferentes, mas esse mesmo relatório que existe diz lá primeiro lugar dos países acima de 1% do PIB. Mas porquê que foi mais baixa do que o normal, a taxa de execução? Primeiro, pelas as regras de planeamento dos fundos, etc., que eram diferentes. Segundo, de facto, como lhe disse, ao fim de 2 anos de começar a elegibilidade dos fundos, que começou em 2014, não tinha um concurso, por exemplo, para aquilo que é o apoio às autarquias, o apoio aos centros de saúde, às escolas, ao património, tinha 0 de concursos lançados, não era de aprovação, e agora tem mais de 3 mil milhões de euros. O ano passado subiu mais de 57% o investimento apoiado pelos fundos, o investimento público. Já passámos para os valores que eu lhe falei em termos de execução das empresas. Portanto, o perfil é diferente no sentido em que o quadro tem mais um ano para ser executado e, portanto, a despesa está mais, ou seja, se você dá mais um ano, em vez de serem 7 anos, mais 2, passa a ter 7, mais 3, é natural que espalhe mais no tempo a execução. Mas é verdade, tínhamos este ponto de partida assim e hoje temos, de facto, a liderança em relação aos pacotes financeiros maiores e esse próprio relatório do Banco de Portugal indica lá isso mesmo. Ontem, em Bragança, houve uma grande mobilização do Norte, com vários autarcas, presidentes da CIM, e aprovaram um memorando de entendimento sobre a regionalização. Tem uma posição, eu sei que é candidato a um cargo da União Europa, sim, mas a regionalização é um assunto muito importante. O que é que tem alguma coisa a dizer? Há uma coisa que posso dizer. Já era a nossa proposta, não vou comentar a proposta concreta sobre o tema da regionalização neste momento, não fazendo ela parte agora da questão da europeia, da candidatura europeia, porque senão já estaria a falar por temas de política nacional, mas uma coisa lhe digo, a nossa proposta, do ponto de vista da gestão dos fundos europeus para o próximo quadro comunitário, é dar muito mais autonomia às regiões, no fundo às CCDRs, às NUTS 2 e depois mesmo ao nível das CIMs, muito mais autonomia na gestão dos fundos de cada território. Nós hoje temos já um nível importante de autonomia da gestão dos fundos, naquilo que são os investimentos mais autárquicos, mais ligados ao território. Mas depois os fundos na área social, na área económica, ainda estão muito, permitam uma expressão, centralizados. Há todas as condições para ser muito mais, o planeamento e a própria gestão dos fundos pode e deve passar muito mais para o território, muito mais para perto das pessoas, para que a estratégia seja muito mais adaptada ao território.
Ou seja, mesmo que não faça a regionalização política, chamemos assim, pode fazer uma descentralização regional ou até para o nível de cima de facto, naquilo que é o planeamento e a gestão dos recursos públicos ou dos recursos europeus que estão disponíveis para o desenvolvimento do território. Uma reivindicação recorrente, ou uma queixa até dos autarcas aqui do Distrito de Bragança, é que, e dos de Vila Real, penso eu também, é que a maior parte dos fundos daqui da região norte vão para a zona metropolitana do Porto e não para Trás-os-Montes, que é a região que de facto precisa deles. Isso acontece nos fundos relacionados com a criação de emprego, os fundos mais associados às empresas, digamos assim. As empresas acabam por procurar instalar novos investimentos onde já têm os seus investimentos. Isso não acontece nos investimentos ou nos fundos mais relacionados com a questão da relação com o território, onde aí de facto há, nomeadamente na parte da reabilitação urbana desses fundos, há de facto uma maior distribuição de fundos para as regiões do interior. Era o que eu lhe dizia há pouco, ou seja, eu acho que nós achamos que devíamos passar para um nível de maior descentralização, se quiser, da gestão dos próprios fundos, para depois integrar melhor essa gestão, quer dos fundos mais ligados ao emprego e ao desenvolvimento económico, quer desses fundos ligados à questão da gestão do território. Nós tivemos uma realidade que nós notámos que foi o quê? Foi sempre que houve concurso, e nós fizemos, quando eu estava no governo, pela primeira vez, concursos para apoiar investimento empresarial e criação de emprego, sempre que fizemos esses concursos, com o dinheiro dividido, a dizer, este dinheiro só pode ir para a baixa densidade, este pode ir para o litoral. Conseguimos melhores resultados de concentração de investimento no interior do que quando não havia essa divisão. Dou-lhe um exemplo. Nós fizemos uns concursos, depois de fazermos o plano de valorização do interior, em que dissemos que 30% dos recursos daquele concurso tinham que ser destinados necessariamente aos territórios do interior, senão não eram aprovados. E conseguimos, e até ultrapassámos essa percentagem que tínhamos inicialmente definido, quando o emprego do interior, como sabem, representa 20% do total. Por isso é que eu lhe digo que quando fizemos agora a reprogramação do Portugal 2020, mesmo nessa área que acabou de referir, dessa distribuição relativa entre o interior e o litoral da região norte, nós dissemos não, dos tais 5 mil milhões que vão para o apoio ao investimento das empresas, têm que vir 30% para o interior, têm que vir 1.700 milhões para os territórios do interior. Mas o emprego é precisamente um dos modelos que estão no interior. Os autarcas queixam-se que é difícil criar emprego, sobretudo para a população mais jovem, e depois não se fixam e têm que ir embora. Por isso é que nós fizemos por isso é que lhe dei esse exemplo concreto. Fizemos agora, na reprogramação do Portugal 2020, e devemos fazer no futuro. É um exemplo concreto. Pergunta-me, como é que em concreto pode promover a fixação de pessoas no interior? Fazendo isto que eu fiz enquanto governante, e que fiz na reprogramação do Portugal 2020 enquanto governante, e que defendo para o futuro. Em vez do dinheiro ficar indistintamente disponível e depois o investimento de fixação de quer, e se calhar então irá mais para o litoral, distribuir mesmo, dizer, esta parte dos recursos dos fundos europeus para o investimento tem que ir para o interior. Foi o que fiz, como digo, na reprogramação, foi o que fiz nos concursos que aprovei no Portugal 2020, e é o que podemos fazer no futuro, certamente, e é um exemplo concreto de como se pode fazer a diferença para o interior. Falou que a nível da Europa também se podia fazer aquilo que se fez e que se está a fazer a nível do país, com uma maior coesão. Mas o que é que acha que para Portugal, concretamente, e se for eleito, poderá ser mais feito? O que é que o país necessita mais? Nós achamos que há algumas políticas que podem ser feitas na Europa e que também fazem a diferença aqui em Portugal. Primeiro, um novo plano de investimento europeu, como houve o plano Juncker agora, mas com mais apoio à convergência. O que é que eu quero dizer com isto? Com instrumentos que as empresas portuguesas procuram, como aqueles que eu tive que pôr na reprogramação do Portugal 2020 e não estavam na programação inicial, que não são só na base de empréstimos às empresas, também têm um prémio quando as empresas criam efetivamente emprego. Esse plano de investimento com mais apoio à convergência aos países menos ricos da Europa, nós propusemos logo em 2015, os do Partido Socialista Europeu, foi chumbado pelo PSD na altura no Parlamento Europeu, esse apoio maior à convergência, e nós queremos de facto fazer isso no futuro. Depois, políticas de habitação. É uma realidade que nas maiores cidades do país e da Europa, há um problema grave de habitação das classes médias e dos jovens. A Europa pode fazer, com os fundos europeus, pode apoiar mais construção, se quiser assim, de habitação para as classes médias e para os jovens. Políticas de igualdade salarial. Temos um problema de desigualdade entre os salários dos homens e das mulheres na Europa e em Portugal. Existe nos dois planos, digamos assim. Podemos e devemos, nas leis europeias, como estamos a fazer cá em Portugal também, tentar travar essa desigualdade, se quiser. Políticas sociais também. É preciso continuar a desenvolver as políticas sociais
incluindo para as pessoas idosas. Há um trabalho que começou agora em Portugal, muito importante na área dos cuidadores informais. Há trabalho com as crianças, há trabalho com os jovens, que pode e deve ser feito, como sabe, com o apoio dos fundos europeus. Portanto, são políticas concretas que podem fazer diferença concreta na vida das pessoas cá em Portugal e podem fazer diferença no plano europeu, porque aquilo que nós defendemos é uma agenda europeia, digamos assim. E para as zonas do interior, já falou também numa maior distribuição dos fundos para as CIM e também Sim. para as CCDR, mas o que é que mais poderá fazer para dinamizar esta zona do país, do nosso O grande país, e de outros desafio é o países que também emprego. terão O interior? grande desafio é, de facto, o emprego. E nós consideramos e achamos que é, de facto, com estas medidas concretas que podemos, que já fizemos agora no Governo, quando eu estava no Governo, nesta área dos fundos, e é com estas medidas concretas na área do emprego que nós podemos fazer, de facto, a diferença. Como acabou de fazer há bocado na pergunta, nós consideramos, como no país como um todo, a nossa prioridade foi o emprego enquanto eu estive no Governo do Partido Socialista teve essa prioridade, isso é ainda mais importante nos territórios aqui do interior. Dei-lhe um exemplo concreto que é para não ficarem as coisas no éter. Reprogramámos o Portugal 2020, decidimos que 1/3 daquelas verbas ou vêm aqui para os territórios do interior ou não serão aprovadas. E isso é muito mais do que o peso do emprego nos territórios do interior em relação ao total do país, e assim é que se consegue fazer a diferença. Vamos lá ver, ninguém tem nenhum passe de mágica nessa matéria. Agora, uma coisa é certa, connosco não vamos ter abandono do interior como tivemos anteriormente, não vamos ter fechos de tribunais no interior, por exemplo, não vamos ter encerramento da carreira aérea, por exemplo, para Bragança, que só foi relançada pelo governo anterior em cima das eleições e que fomos nós que tivemos que a pôr de facto em curso e que nós agora fizemos um concurso para mais 4 anos antes de eu sair do governo, como sabe. Não vamos ter o sistema de mobilidade do TUA que esteve aqui abandonado anos a fio e que nós conseguimos pôr outra vez na agenda, e foi quando eu estava no governo que conseguimos concretamente fazer com que isso acontecesse. Portanto, são exemplos concretos. A grande prioridade, a grande questão chama-se, na situação atual do nosso país, chama-se emprego. Há sempre outros problemas para resolver, há sempre questões de mobilidade, como acabei de referir algumas, para resolver, mas abandonar o interior não é de facto a nossa política. A política dos cortes, como andámos uma legislatura inteira a cortar no Serviço Nacional de Saúde, foram cortados 1.000 milhões de euros no Serviço Nacional de Saúde na legislatura anterior. Cortes em geral nas pensões, cortes, lembra-se que antes digamos, do fim da última legislatura queria-se cortar 600 milhões nas pensões a pagamento. Isso era para cortar as pensões de quem já as recebia. Nós conseguimos repor as pensões que tinham sido cortadas, conseguimos repor aquilo que eram os cortes de IRS que tínhamos dito que íamos repor os salários, nomeadamente a função pública, que era para repor, aumentar as pensões, mais do que isso, aumentar os abonos de família, e temos as contas públicas em ordem. Temos, aliás, como sabem, os melhores resultados das contas públicas desde que aderimos à zona euro. Portanto, desde a nossa democracia. E volto a dizer, a grande e a maior das questões chama-se emprego. Nesta legislatura criaram-se 350 mil empregos em todo o país. Na legislatura anterior destruiu-se muito emprego em Portugal. E essa é a maior das diferenças, e faz diferença no litoral, mas faz muita diferença aqui no interior, onde a questão do emprego é a questão mais crítica. Porque na questão da mobilidade, há várias estradas que os autarcas aqui transmontantes continuam a reivindicar, mediante as ligações à Espanha. Vai se empenhar para que isso seja uma realidade? Vou, com certeza. Foi um propósito que tive enquanto estive no Governo. Conhecem o Programa Nacional de Investimentos, sabem o que lá ficou. Ficaram lá 200 milhões de euros só destinados à realização de ligações transfronteiriças. Como sabem, esse investimento é feito com recursos nacionais, porque os fundos europeus... dizem que esse dinheiro não chega. Esse dinheiro chega para fazer muitas ligações transfronteiriças. Chega para fazer muitas ligações transfronteiriças, ferroviárias e rodoviárias. O que é preciso fazer é o entendimento com Espanha, que não tivemos, por exemplo, com a questão da ligação até Quintanilha, e agora estamos à espera, há tantos e tantos anos, que de Quintanilha até Zamora se faça um investimento. O que eu defendi sempre, e tem havido evolução concreta no sentido de, nomeadamente, as ligações de Bragança para Sanabria poderem ser desbloqueadas, foi o que eu disse sempre à região. Estão lá os recursos do lado do Governo português, do Estado português, no Programa Nacional de Investimentos, havendo entendimento com a Espanha, essas ligações já têm de facto avançar. Mas só avançarem se houver entendimento, para não ficar à espera, não? Para que faço eu uma ligação até à fronteira para ficar lá do outro lado coisa nenhuma, permita-me assim a expressão? Isso não faz sentido. Do ponto de vista ferroviário e rodoviário, as ligações transfronteiriças têm que ser mesmo transfronteiriças. Não adianta de nada fazer uma coisa até à fronteira para ficar lá parada. E, portanto, mas esse trabalho está a ser feito, felizmente, está a ser continuado na sequência do trabalho que realizei. Nós fizemos, como sabem e se recordam, uma cimeira ibérica onde pusemos essa questão na agenda. Criámos um grupo de trabalho para fazer exatamente essa ligação transfronteiriça. Eu estou convencido que esse trabalho terá avançado
avanços concretos entre os dois governos dos dois países, com as próprias regiões autonómicas, e os recursos do lado do Estado português estão lá no Programa Nacional de Investimento. Mas os autarcas de Bragança querem duas ligações à Espanha, querem Puebla de Bragança, Puebla de Sanabria, Macedo de Cavaleiros, Vinhais de Lagodinho. Tenho a noção que há muitas reivindicações, muitas ligações, disse sempre, é importante que nos entendamos do nosso lado e que nos entendamos do lado espanhol, que compreendamos bem até qual é a estação, digamos, de alta velocidade mais crítica do lado espanhol, para não andarmos, digamos, aqui a tentar fazer ao mesmo tempo tudo e depois acabar a não fazer nada. Temos que trabalhar e lutar para fazer ligações de qualidade, roda e ferroviárias. Eu volto a dizer, se alguém tem hoje, por exemplo, a eletrificação da linha do Douro programada até à Régua, fui eu que a pus nos nossos planos de investimento. Se alguém está mesmo a fazer a obra da eletrificação até ao Marco de Canaveses, fui eu que lancei essa obra enquanto governante. Se alguém pôs no Programa Nacional de Investimentos e Eletrificação até ao Pocinho, fomos nós, fui eu enquanto governante. São obras concretas que estão lá para... Já agora, foi o nosso governo que começou, quando eu era membro do governo, e foi o nosso governo que acabou o Túnel do Marão. O Túnel do Marão é, de longe, a obra que mais desencravou, digamos, o potencial de desenvolvimento dos distritos de Vila Real e do distrito de Bragança, e em particular para este distrito, então, foi absolutamente crítica, e foi começada e acabada por um governo do meu partido. Aliás, foi acabada comigo enquanto Ministro das Infraestruturas, como sabe. Esta é a sua primeira visita em campanha aqui ao Distrito de Bragança. É verdade, de facto é assim, temos estado por todo o país, desde a apresentação da minha candidatura. Antes mesmo da apresentação da minha candidatura, esse trabalho foi precedido por muitos encontros em todo o país a nível regional, para definirmos um bom programa que fizesse sentido para o país e fizesse sentido para projetar o nosso projeto na Europa. Fomos muito bem recebidos no Congresso do Partido Socialista Europeu, onde eu próprio, como cabeça de lista, e o António Costa, como nosso Primeiro-Ministro e Secretário-Geral do PS, fomos muito bem recebidos. O nosso projeto, este projeto do novo contrato social para a Europa, é hoje a referência a nível europeu dos nossos partidos irmãos, digamos assim. Esta ideia de que em Portugal, afinal, havia uma alternativa, que na Europa ninguém acreditava, essa ideia de conseguir criar emprego, reduzir a pobreza e manter as contas em ordem, ninguém acreditava nisso, mas isso aconteceu aqui e é hoje o exemplo para a Europa. Estamos aqui hoje, estamos por todo o país, felizmente temos sido recebidos por centenas e centenas de militantes, simpatizantes, bem recebidos em todo lado. Eu acho que nós vamos ter todas as condições para ter uma boa vitória nestas eleições, desde logo porque as pessoas reconhecem que o que fizemos aqui em Portugal fizemos bem, e é isso que queremos ir fazer na Europa. E hoje aqui em reunião com os autarcas e também depois com simpatizantes e militantes, o que é que vai acontecer? Vão discutir algum plano em concreto? Vai haver alguma... Não, o que nós estamos aqui a fazer naturalmente é nestes encontros, primeiro com os nossos autarcas, depois com os militantes e simpatizantes, é exatamente a debater o nosso próprio programa entre nós, apresentar o nosso programa entre nós e naturalmente convocar as pessoas para o maior dos desafios destas eleições, que é ajudarem-nos a combater a abstenção. Vocês sabem que nas eleições europeias a grande questão para as pessoas é porque é que eu hei de votar nas eleições europeias. E eu dou sempre o exemplo do Brexit. É uma coisa muito distante, mas o Brexit significou que os jovens britânicos também achavam que talvez não fosse muito importante votar. Eram sobretudo pela permanência na zona, na Europa. Não foram votar e no outro dia acordaram nesta situação desgraçada em que estão metidos. E não, nestas eleições nós temos duas diferenças muito claras. Temos quem defenda o avanço da Europa, estas políticas de emprego, estas políticas de redução da pobreza, e temos quem apresenta os mesmos cabeças de lista. A direita apresenta outra vez os mesmos cabeças de lista. Que foram os que andaram a aplaudir o governo de Passos Coelho quando fazia os cortes nas pensões, quando fazia os aumentos de IRS, esse tal enorme aumento de impostos, quando fazia os cortes no Serviço Nacional de Saúde, quando encerrava os tribunais, estes cabeças de lista da direita aplaudiam. E se outra vez eles já vão para 15 anos no Parlamento Europeu, quem é que eles apoiam para a Comissão Europeia? Manfred Weber, que foi o homem que pediu sanções na força máxima contra Portugal. É o candidato da direita ao Parlamento Europeu, à Comissão Europeia. Portanto, há aqui uma escolha clara. Uma Europa que avança, que tenta governar para as pessoas com um novo contrato social para a Europa, ou esta direita dos cortes e das sanções que quer ir para lá outra vez. As pessoas têm que escolher, e eu acho que têm que escolher porque, senão depois, no dia a seguir, podem acordar e essa tal direita dos cortes e das sanções pode ir outra vez encontrar força onde nós, de facto, naquilo que os portugueses não querem. Os portugueses estão fartos desses cortes e certamente estarão fartos, acredito eu, da ameaça que nos lançaram das sanções europeias, que este candidato da direita à Comissão Europeia, de facto, era esse o protagonista dessa ameaça dos cortes na força máxima. Okay, Tá? Obrigada. Muito obrigado também. Ok, estejam à vontade. Muito obrigado por terem vindo. Posso tirar uma